Moisés ele foi criado e educado sob um sistema de governo civil e eclesiástico totalitários, onde um grande líder domina todos. Sua palavra é acima de todos e ela é inquestionável. E os auxiliares são meros figurantes. O líder faz tudo, decide tudo, e tudo tem que passar por ele. Esse sistema gera um trabalho estressante, cansativo, com profundo esgotamento, tanto ao líder quanto ao povo. No caso do líder com a posição eclesiástica, tudo que ele faz tem sentido de aparência espiritual. O líder entende que é exatamente aquilo que Deus quer que ele faça, e do jeito com que faz. Moisés, cansado pela grande demanda de atividades no seu dia a dia, ele procura o seu sogro para conversar. E quando questionado por seu sogro sobre o modo como conduzia o trabalho e o povo, Moisés disse que ele era o responsável por levar a voz de Deus ao povo. E por isso o povo o buscava. Moisés não havia percebido que tal sistema, centralizado em sua pessoa, o estava esgotando. E também o povo, que acabava sofrendo pela demora das soluções de seus problemas. E o sogro de Moisés apresenta a Moisés uma nova visão, um novo sistema de trabalho. Moisés e a nova visão. Sair de uma visão de trabalho e passar a outra não é simples e nem fácil. Algum princípio é necessário para que isso aconteça e a mudança seja feita. Lembrando que toda mudança gera dor, dificuldade, tempo de adaptação ao novo, talvez alguma perda. No caso de Moisés, alguns princípios foram básicos na mudança para a nova visão. A capacidade de ouvir as ponderações de outras pessoas. Moisés mostrou toda a sua excelência e nobreza ao parar e ouvir as instruções de Jetro. Ele poderia ter resistido, questionado a autoridade do interlocutor de orientá-lo e outras atitudes de quem não interessa em dar uma olhada crítica no que faz. Humildade para mudar e reconhecimento da necessidade de mudanças são fatores fundamentais para que haja mudança. Jetro disse a Moisés: o que fazes não é bom. Que palavra difícil para um líder ouvir. Você está trabalhando para Deus, com a maior dedicação e sofrimento. E alguém chega para você e diz que o que você está fazendo não é bom. Que crise isso gera, né? Que raiva. Alguns reagiriam negativamente a uma situação como essa. No entanto, Moisés engoliu, no bom sentido, né, aquelas palavras e as digeriu, meditou e as aceitou. E ele tomou um novo rumo em seu ministério. Renunciar ao antigo sistema nunca é fácil. Sempre temos medo de mudanças. Moisés, até este momento, trabalhava sozinho. Exercia o poder pastoral sozinho. Entretanto, era chegada a hora dele aprender a dividir este poder para o seu próprio bem e para o bem do seu povo. Moisés precisava reconhecer que precisava de ajuda, de uma equipe, de companheiros, de discípulos. A história ela é realizada por um grupo unido pelo mesmo objetivo. Os grandes projetos não são construídos por apenas um indivíduo. Assim como uma andorinha sozinha não faz verão. Reconhecer publicamente a mudança de estilo. Isso não é algo que se faz na surdina, nos bastidores, às escondidas. Tem que ser público, tem que ser visto, tem que mostrar a cara e dizer a que veio. Tem que abrir, descortinar, lançar luz
para que todos vejam e entendam o novo momento vivido. Tem que dar a satisfação, tem que explicar, tem que prestar contas. Para mudar tem que ter coragem. Eu gostaria de apresentar 4 características que deveriam possuir esses novos líderes, está descrito em Êxodo capítulo 18, verso 21 e 22. Primeiro, eram homens capazes, pessoas eficientes, dedicadas, sérias, que não deixam inacabados o que começam, que vão até o fim de tudo. Segundo, eram homens tementes a Deus, pessoas que respeitam a Deus e sua obra, que reconhecem o seu senhorio, o honram e sejam verdadeiros adoradores, homens de fé. Terceiro, homens de verdade. Nós não estamos falando aqui de homossexualismo. Homens de verdade, eu quero dizer, são pessoas íntegras, serenas, de fibra, boa índole, honestas. Homens que aborreçam a avareza. Homens que não se deixam controlar ou se corromper por mamão, né? O dinheiro. Gente que confia e depende de Deus para suprir suas necessidades. Quarto, eram homens submissos e obedientes. Pessoas ensináveis, que são comandadas e que comandam. Líderes que obedecem para serem obedecidos. E desta forma se pode manter os demônios de rebelião, divisão, acorrentados e vencidos. Sejam um Josué e um Caleb. Líderes escolhidos por Moisés e que demonstraram submissão e obediência até o fim. Que aceite os desafios levantados por seu líder, que marche mesmo que pareça difícil, pois às vezes os líderes nos fazem caminhar por estradas difíceis, porque eles recebem de Deus orientação e ensinos que ultrapassam nosso próprio entendimento. E estes homens, com as características descritas acima, estavam do lado deles, Moisés, prontos para liderar. Estes homens são pessoas que estarão dispostas a pagarem o preço da liderança e do trabalho integral. Que abram mão de si em favor dos outros no dia e hora que deles necessitam. Como Paulo disse a seus discípulos, a tempo e fora de tempo. Qualquer hora é a hora conveniente para atender alguém que de nós necessite. Quais são as ações esperadas de um líder? Espera-se de um líder um envolvimento total no trabalho. Como se diz popularmente, um mergulhar de cabeça, pois a seara continua grande e pouco os trabalhadores. O líder não deve pensar em recompensa que poderá dividir seus esforços, e sim o quanto tem para dar, oferecer e ofertar. Pois isso são algumas coisas básicas que se espera de um líder comprometido com o Senhor Jesus e sua obra. Que invista tempo no trabalho. Nada acontece da noite para o dia. Exige-se tempo e muito tempo árduo, perseverança e às vezes sacrificial. Que invista recursos no trabalho, recursos humanos, seu trabalho, sua capacidade, habilidade, eficiência, o conhecimento, a inteligência, recursos materiais, seus bens, carro, moto, casa e outros, para serem usados e doados para a obra, se necessário. Recursos financeiros, tudo que possui de valor, e podem ser transformados em investimentos monetários, uma vez que quase tudo que se faz precisa ser pago com dinheiro vivo. Lembre-se, você é o maior investimento na obra de Deus e o mordomo das riquezas por ele conferido.
Quais responsabilidades do líder maior? Eu quero convidar você a reler o nosso texto no verso 19 até o 22. Primeiro, ele representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. A intercessão é a principal responsabilidade do líder. Segundo, ensina-lhes os estatutos e as leis. Ele prepara o povo por meio de ensinamentos básicos. Terceiro, faz-lhes saber o caminho que deve andar. Passa-lhes uma visão a longo prazo. Oferece-lhes a visão e a missão. Quarto, e a obra que devem fazer. Dá-lhes o que? Um plano de ação. Mostra como se atinge o objetivo. Quinto, procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus. Isto é, ele procura líderes para ajudá-lo a cumprir a tarefa que Deus lhe deu. Sexto, toda causa grave trarão a ti. Ele cuida de poupar suas energias, como Moisés fez, para resolver as questões que realmente são importantes. Isto é, ele delega a outros autoridade e poder. Que Deus possa levantar entre nós líderes, homens e mulheres, com o coração de líder, com a visão de um líder, homens e mulheres prontos para se doarem, prontos para obedecer a tudo quanto Deus deles exigir. Que Deus possa levantar você como líder, pois Ele busca entre nós homens e mulheres dispostos a pagar o preço. Deus te abençoe.